Bem-vindo, bem-vinda. É comum nós observarmos alguns ensinamentos do Mestre Jesus, do Mestre Yoshua, chegarem a nós através de terceiros e muitas vezes através de pessoas que ou não compreenderam a profundidade de Yoshua ou através de pessoas que colocam muito dos seus pensamentos, dos seus dogmas, das suas ideias no pensamento desse mestre. Ou talvez o que seja pior, muitos que compartilham as palavras de Jesus compartilham as mesmas que foram baseadas em ensinamentos censurados, tesourados, modificados ou mal traduzidos. Um exemplo muito claro disso é que Jesus nos conclamava para vivermos na natureza, nas montanhas. Ele apontava na direção de longas meditações, de longos jejuns e de orações reflexivas, de orações poderosas, como, por exemplo, o Pai Nosso. E hoje nós vemos templos, pregadores, nós vemos todo um tipo de fanatismo que envolve as palavras do Mestre. Na minha vida, eu conheci muitos ensinamentos de Yoshua através de escolas de mistérios. Fiz parte da Rosa Cruz, da Eubiose, Colégio dos Magos, ordens templárias. Mas o que tocou mais o meu coração foi quando eu tive acesso às chamadas palavras de fogo do Mestre Yoshua, do Mestre Jesus, palavras de fogo que são encontradas no chamado Evangelho de Tomé, de São Tumi, ou São Tumi. Tomé é aquele que questionava, que queria ter uma profundidade daqueles ensinamentos. Tomé que queria abstrair tudo o que era possível do mestre Yoshua. Então eu recomendo para ti, que é terapeuta, conheça, leia, pesquise, estude e traga para a tua vida os ensinamentos desse evangelho. Ele é chamado do Quinto Evangelho, tem várias traduções. Ele foi encontrado em aproximadamente 1940, creio eu, e então ele não pode ser tesourado, modificado para agradar algumas pessoas ou algumas religiões. Evangelho de Tomé. E ele é chamado das palavras de fogo, porque as palavras de Yoshua, que eu vou compartilhar contigo agora, aqui, elas alquimizam, elas queimam, elas transformam o nosso ser. E para nós que somos terapeutas, refletir nessas palavras e compartilhar as mesmas para quem vem nos procurar, para as pessoas próximas, enfim, é uma bênção. Então, a primeira passagem desse evangelho é: os discípulos perguntaram a Jesus, estou com o evangelho aqui, diga-nos, mestre, com o que se assemelha, com o que se parece o reino dos céus? Olha que pergunta profunda, porque por vezes será que o reino dos céus é o Vaticano ou é um templo gigantesco construído em cidades grandes, um templo salomônico? Será que o reino dos céus é uma peregrinação? Enfim, o que é o reino dos céus? Com o que se parece esse reino que tanto Yoshua apontava? E Jesus diz: o reino dos céus é como a semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas que quando cai em terra fértil, se torna uma grande árvore, a maior de todas as árvores, e que se torna abrigo para todos os pássaros do céu. Então nota, do que Jesus está falando? Da semente de mostarda, da menor semente, de uma parte nossa muito íntima, uma parte que na Índia é chamada de Sat Tit Ananda, que dentro de nós existe Sat, que é a verdade, existe Tit, que é a imortalidade ou a consciência, e existe Ananda, que é o êxtase, a alegria. Ou seja, isso já está aqui em nós, mas é muito pequenininho, muito pequenininho. Porque na correria do dia a dia, na loucura das notícias, da fofoca, das mídias, na loucura, por exemplo, da comilança, do exagero
do apego às imagens, do exagero ou da valorização do ego, aonde é que está o reino dos céus? Onde é que está a tua semente de mostarda? E cabe a nós, terapeutas, sempre apontarmos na direção daqueles que vêm a nós dessa semente de mostarda. Você sabe que tem um pastor que eu gosto muito, apesar de não concordar com vários elementos que ele aponta, mas gosto muito dele. E nós não precisamos concordar com as pessoas. Isso é irmandade, que é o pastor Fábio Caio. E algo que eu acho fascinante no trabalho dele, ele apontar Jesus como alguém que andava pelas montanhas, pelas florestas, que o templo de Deus é a natureza, as amizades, as pessoas que amamos. Ele conclama também, esse pastor Fábio Caio, a nós buscarmos essa semente de mostarda. Mas normalmente os sacerdotes, os pastores, as religiões, estão sempre apontando para fora, trancando as pessoas em lugares fechados, fazendo com que elas olhem para alguém, fazendo não com que elas reflitam. Porque, ora, a semente de mostarda ela é encontrada no silêncio, no silêncio. E qual templo que você encontra silêncio? Absolutamente ninguém. Os sacerdotes continuam falando e falando e falando. E nós escutamos o tempo todo e não abrimos espaço para essa sementinha. Quando Jesus fala da semente de mostarda, ele está falando, primeiro, desse silêncio, depois que a semente que somos nós, ela tem que morrer. Uma semente para germinar tem que morrer. E morrer dá muito medo. Desapegar dá muito medo. E Yoshua dizia, larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. E por vezes, enquanto os aconselhamentos terapêuticos que eu fiz, eu apontei para as pessoas próximas a mim. Olha, tu tens que desapegar, tu tens que soltar. Soltar muita coisa que impede que nós entremos em contato com essa sementinha. Jesus fala da semente porque ela morre e depois ela se torna uma grande árvore e abrigo para todos os pássaros, para todos os seres. E é interessante que para entender Jesus é tudo muito sutil. O mestre Osho falava que o entendimento de Jesus é como um entendimento de música clássica. Você precisa ter ouvidos, você precisa ter uma percepção e uma vida interior muito grande. Jesus afastava as pessoas da sociedade, entre aspas, comum. Dizia, o que é de César, o que é de Deus é de Deus. E tem horas que nós precisamos nos afastar. Nem que seja meia horinha de manhã, meia horinha à noite, entrar em contato com esse reino de Deus, sabe? Quando eu era criança, eu ia muito para São Tomé das Letras, porque se falava que ele era os chakras da Terra. Mas eu não encontrei paz em São Tomé das Letras. Depois eu fui para Santiago de Compostela, depois fui várias vezes para a Índia, depois sentei com vários professores e vários iluminados também. E os iluminados sempre apontavam para dentro de mim, os professores sempre apontavam para fora. Nas escolas de ocultismo estudava-se onde Jesus viveu, se ele morreu na cruz ou não. Falava-se de vários mestres, Yoshua, que não era só um, que eram vários, como Krivatsa. Em alguns momentos estudei ETs, busquei uma resposta de fora. Horas, todos os meus mestres, e Jesus diz isso também, o reino de Deus está dentro de ti. Mas a gente precisa matar todas essas ilusões, cortar todas essas ilusões, e esse é um momento bacana para isso. Bacana para isso. Mas para entender isso, entender essas palavras de Yoshua, desapega, solta, confia, é preciso um ouvido muito treinado. É como o ouvido de quem escuta música clássica, de uma orquestra. Jesus só pode ser escutado quando a gente está muito silencioso, muito quieto. Por isso que ele mandava as pessoas jejuarem. Você sabe, o jejum me acompanhou muito nesse ano de 2000
e 22, que agora está se encerrando. Eu passei por muitas dificuldades, muitas provações, e o jejum veio como um grande mestre. Sabe, na nossa vida chega momentos onde tudo se desfaz, tudo se desfaz. Para quem é terapeuta, você vai atender um sem número de pessoas que vão chegar para ti falando desse momento onde as coisas se desfizeram. Um relacionamento, uma sociedade, uma pessoa que nós amamos ou partiu, morreu, ou foi embora. As coisas continuam se desfazendo. E os ensinamentos de Jesus, orai, vigiai, jejuai, continuam muito presentes. Continuam muito presentes. Mas, claro, hoje, quando nós falamos de Yosha, eu gosto muito de uma, de uma passagem onde era um dia, um amanhecer, Jesus foi na praia, o sol ainda não havia surgido no horizonte e tinha dois pescadores lançando a rede ao mar. E Jesus disse assim: por que vocês estão perdendo tempo? Eu posso fazer vocês serem pescadores de homens. Eu posso fazer vocês encontrarem o reino dos céus. Para que pescar peixe? Larga tudo e me segue. E aqueles dois homens, que eram homens inocentes, homens de coração, homens conectados com a essência, eles simplesmente abandonaram tudo. Agora imagina Jesus chegando hoje ali na Faria Lima, na Berrine, e estou falando da cidade de São Paulo, que é a que eu conheço, chegando lá em Moema e falando assim para alguém no escritório: larga tudo e me segue. Quem é que iria? Quem é que iria? Jesus tocando agora o interfone aqui de onde eu estou e falando assim: larga tudo e me segue. E é claro que isso, essa confiança talvez não seja exigida de nós, mas a gente precisa largar muita coisa morta na nossa vida. A semente que é você, ela só vai germinar se você abandonar um monte de coisas. Um monte de coisas que não fazem sentido para nós, pessoas modernas, para nós, pessoas do dia a dia. E Jesus não era um revolucionário, não, de ficar brigando com esse mundo. Longe disso. Ele não dava a mínima importância para alguns valores desse mundo, que são valores que nem eu nem você, no fundo, damos importância. Jesus falava de simplicidade, de celebração, de viver a vida na sua plenitude, de encontrar as pessoas. Jesus, na minha visão, ele era 100% humano e 100% divino também. Ele conseguia trafegar por qualquer situação, mas poucos reconheciam esse mestre. Eu mesmo tive com vários mestres, inclusive andando na rua, com esses mestres próximos a mim, e as pessoas não reconhecem. Mesmo na minha área da espiritualidade, o que se dá mais valor é para quem faz previsões, para quem fala de mistérios ocultos, mistérios esotéricos, mistérios transpessoais, que não fazem nenhum sentido. São só informações de segunda mão. Não, Jesus diz para ti: olha, você é a semente de mostarda. Você tem uma parte aí que é uma parte muito pequenininha, uma parte invisível para nós, mas que quando essa parte crescer em ti, vai se tornar a maior de todas as árvores. Vai dar frutos, vai dar flores para você e para as pessoas que estão perto de ti. Então, meu convite, quando eu falo da semente de mostarda, o convite para você se preparar para morrer. Para morrer. Para morrer para o ego, para a vaidade, para a avareza, para morrer muitas vezes por uma vida que não é tua, por uma vida que não é também a vida do teu padre, do teu pastor, do teu guia. Não, é uma vida que é tua. A tua verdade só você pode encontrar. O motivo da tua existência só você pode encontrar. Nós, como terapeutas, falamos: olha para isso, olha para a tua sementinha, olha para o teu íntimo. É claro que hoje se fala muito, né? Olha para dentro, mas para isso é necessário meditação ou oração. É necessário um método para isso, seja ele de qual mestre for. E o Osho ele diz uma coisa tão bonita a respeito
dessas palavras de Jesus, ele diz assim, Mestre Osho, é claro que quando Jesus chega para nós e fala assim, olha, você tem que se preparar para morrer enquanto semente e se tornar uma árvore, vai haver muito pânico, medo, apreensão. Já pensou tirar todas as mentiras da minha vida agora? O salto que eu tenho que dar é um salto difícil. E muitas vezes a gente chega lá na borda da montanha para saltar e não salta. A gente para no meio. A sementinha sabe que tem um abismo ali. E a gente tem que se jogar nesse abismo. Encontrar um mestre vivo é se jogar num abismo. É entrar numa profunda alquimia. Por isso que Jesus, as palavras dele, eu insisto aqui, chamam-se palavras de fogo. E você você é essa terra fértil que essa semente vai germinar. A minha escola, que hoje é Humane Amor, ela está muito ligada à iluminação. Acho que é a única escola do Brasil que aponta na direção da iluminação. Fora caminhos como Zen, como Tantra sério, como o Taoísmo, a iluminação é abandonar o ego, é reconhecer quem você é viver uma outra história na sua vida. E é interessante porque o reino dos céus é a semente de mostarda. Você é a semente, mas você também é essa terra fértil. Então a ideia que eu quero propor aqui é, você está pronto para se transformar? Você está pronto para mudar? Se Jesus chegasse agora para ti e falasse, me segue, tu irias? Ah, Otávio, mas eu fui na religião, naquele pastor, naquele sacerdote, naquela igreja, e ninguém falou de jejuar, ninguém falou do silêncio, ninguém falou de subir uma montanha, ninguém falou de eu ficar quieto, pelo menos um pouquinho de manhã, um pouco à noite, ninguém falou de amar o próximo. Sim, esses convites não são repetidos, porque Jesus era o mestre original, inventivo, ousado. Sabe, eu fico pasmo quando eu vejo pessoas que falam em nome de Jesus, elas têm o mesmo corte de cabelo, o mesmo paletó, na minha opinião, horroroso, elas têm o mesmo tom de voz, a maioria absoluta são homens, sabe? As mulheres entendiam Jesus. Na hora H, quem estava ali perto dele eram as mulheres. E a gente continua escutando os homens, e de novo, e de novo, e de novo. Maria Madalena, Miriam, Maria, porque Jesus falava uma linguagem do coração, uma linguagem do cardíaco. E é essa linguagem que aparece aqui na semente de mostarda. Tu és a semente de mostarda, mas se prepara para essa semente morrer e aí sim germinar. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaneamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.